Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gilmar Martins que realize a leitura do versículo da Bíblia. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vós será feito. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente 14/7/2025. Ofício número 161.360 de 2025 do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em resposta ao requerimento número 299 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 524 de 2025 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 295 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 184 de 2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 283 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 185 de 2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 273 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 186 de 2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 283 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número 85 de 2025 da APAI, em resposta ao requerimento número 333 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski. Ofício número P07 e 048 de 2025 do Conselho Regional de Engenharia Agrônoma de Santa Catarina, CREA Santa Catarina, encaminhando moção de apoio ao projeto de lei número 66 de 2025 pela valorização dos profissionais da engenharia no serviço público municipal. Projeto de Lei Complementar número 007 de 2025, que altera dispositivos da Lei Complementar número 42, de 18 de março de 2013, para extinguir o cargo de auxiliar de serviços gerais e adota outras providências, de autoria da mesa diretora. Ofício número 55 de 2025 do Departamento de Leis e Decretos, comunicando a sanção da Lei 7.129 de 2025, ofício número 188 de 2025 do Gabinete da Prefeita, encaminhando projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 67 de 2025, que altera o artigo 1º da Lei 7.129, de 10/7 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas com transporte e dá outras providências. Ordem do dia. Indicações. Indicação número 261 de 2025, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tílio Reder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal de Meio Ambiente, a instalação de lixeiras do tipo container nas praças centrais do município. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra. Solicito que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Substitutivo ao projeto de lei complementar número 6 de 2025, que altera a lei complementar número 92 de 11 de janeiro de 2025 e dá outras providências. Substitutivo ao projeto de lei ordinário número 62 de 2025 e substitutivo ao projeto de lei ordinário número 63 de 2025, que autorizam a contratação por tempo determinado para fins que se especifica e dá outras providências. Substitutivo ao projeto de lei número 66 de 2025, que altera o vencimento base e carga horária dos cargos efetivos estatutários de engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro eletricista e médico veterinário e dá outras providências. E projeto de lei ordinário número 67 de 2025, que altera o artigo 1º da lei 7.129 de 10 de julho de 2025, que autoriza o município a custear despesas e com transporte e dá outras providências. Era o que continha, senhor presidente. Coloco em deliberação do plenário inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei complementar 06 e dos substitutivos dos projetos 62, 63 e 66, além do projeto ordinário 67. Está em discussão?
Está em votação aqueles vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos referidos projetos. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo do projeto de lei 06/2025, que altera a lei complementar 92 de 11 de janeiro de 2025 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar 06 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei 062 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para fins que especifica e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o substitutivo ao projeto de lei número 62 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei 063 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes ao projeto de lei número 63 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei 066, que altera o vencimento base e carga horária dos cargos efetivos estatutários de engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro eletricista e ao médico veterinário e dá outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador? Somente justificando, inclusive recebemos um ofício do CREA a respeito desse projeto. Existe uma lei federal desde o ano de 1967 que não vinha sendo cumprido. E já houveram processos judiciais em que houveram vitórias por parte dos engenheiros por não cumprimento do piso. Então, essa lei, além da gente estar cumprindo o que é justo para os engenheiros e o médico veterinário, nós estamos cumprindo finalmente uma lei federal, algo que desde 2003 já era uma luta para ser cumprida essa lei que vem lá de 1967. Então, somente justificando, é uma vitória de uma categoria, mas adianto que é um passo que deve ser seguido e outras categorias, como falamos aqui dos serventes, tem várias outras classes no município que nós temos que, claro, existe também um procedimento de verificar se existe um piso nacional vigente, existe também alguma carga legal, para que todo mundo receba um salário justo. Um passo de cada vez, para que nós possamos, dentro das condições de nosso município, dar condições de trabalho e salário adequadas a todos, para não termos mais fugas de profissionais como estamos vivenciando hoje na engenharia. Grandes profissionais deixaram o nosso município, porque até então nós tínhamos o salário mais baixo aqui do Planalto Norte e também no sul do Paraná. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que se faz presente aqui, secretários, os que nos acompanham pela internet, secretário James e o Osvaldo Romanovski, também o secretário Eduardo Vipieski. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não sou contra o piso nacional de profissionais, né, de servidores, que aumenta. Eu desejo que todo mundo ganhe bem, né? Isso eu desejo. O impacto financeiro desse projeto ele vai alterar aí para o ano que vem em diante em torno de 1,5 milhão. Mas parabéns para os colaboradores, funcionários públicos que têm esse direito de receber esse piso, né? Mas eu questionei uma coisa aqui e peço encarecidamente para que o executivo olhe também pela classe dos mais pequenos que tem, né? Que são os serventes, que hoje o piso deles são R$ 1.518, né? E dos engenheiros, do médico veterinário ali, o piso vai para 12 mil e alguma coisa, não me recordo esse restante. Mas eu peço encarecidamente, né, que também nem é tantos serventes que tem hoje, que servente, pedreiro, carpinteiro e encanador, em torno de 2 ou 3 encanador, os pedreiros, não daria muito. Então, que olhe encarecidamente para essa classe também, né? E sabemos que tem outras classes aí também, que também têm os seus direitos, mas a classe menor que tem hoje no município de Canoinhas aqui é os serventes,
é 1.518. 1.518, gente, isso está muito defasado, né, o salário mínimo para essas pessoas que trabalham. E sabemos que são pessoas que têm o piso salarial de 1.518, mas também eles exercem outras funções, né? E estão aí exercendo outras funções. É claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né? Eu só peço encarecidamente para que olhe também um pouco para essa classe, que é a menor classe que tem no município. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes, substitutivo ao projeto de lei 66 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 067 de 2025, que altera o artigo 1 da Lei Complementar 7.129 de 10 de 7 de 2025, que autoriza o município a custear despesas e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto de lei número 067 de 2025. Gostaria de deixar também aqui a justificativa da vereadora Rosi Cristani, que no momento está numa consulta para tratamento de saúde. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ADOC, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 336/2025, de autoria do Edil Gilmar Martins, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Maico André Vieira da Silva, gerente da agência da Casana e Canoinhas, solicitando que sejam realizados estudos técnicos visando a ampliação da rede de abastecimento de água na localidade da Fartura, no município de Canoinhas. A solicitação compreende 2 trechos específicos. Primeiro, trecho da estrada principal até a fábrica de velas Univel, com extensão aproximada de 350 metros, contemplando 8 famílias residentes na localidade. Segundo, trecho da estrada geral da Fartura, no sentido Rio do Tigre até a residência do senhor Hiroatsu Nishimori, com extensão aproximada de 150 metros. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Rapidamente, para entender, a rede de abastecimento de água da Casan, ela sai daqui da cidade, aqui da área urbana, e vai até a localidade de Fartura, próximo à localidade de Paciência dos Neves. E ali na Fartura nós temos uma vicinal, uma rua vicinal ali, que dá em torno de uns 350 metros, que vai até as famílias mais próximas ali, uns 350 metros, na fábrica de velas Univel. Então são em torno de 8 famílias ali que estão ali. E sabemos que hoje a água potável, se não for tratada ali, dificilmente você encontrar uma água de qualidade hoje, devido às questões. Cada residência tem uma fossa, né, e um poço ali. Então, a pedido dessa comunidade, dessas famílias aí, para que a Casan estenda essa rede de abastecimento de água até esse ponto. E o segundo ponto já é logo em seguida, onde dá acesso até a residência do seu Hiroatsu Nishimori. Ele na Fartura, extensão em torno de 100 a 150 metros, talvez. Para que eles possam ter uma água de qualidade, uma água tratada para o consumo deles. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Boa noite, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, tanto presencialmente quanto online. Vereador, uma sugestão também seria se nós conseguíssemos pegar essas famílias, né, pegar os nomes das pessoas e o CPF e anexar junto com o requerimento. Porque quando chegar lá na Casan, vão ser, ao invés de um pedido, vão ser clientes em potencial. Então, quando a gente faz uns 4 anos que eu com a vereadora Tati fizemos aqui um pedido de extensão de rede na Pedra Branca, a gente fez esse trabalho de formiguinha de ir casa por casa para pegar o nome para anexar junto com o requerimento, porque a Casan assim vai ver os clientes em potencial que eles têm. Então seria um dever de casa para nós, né, fazermos isso, porque vai dar mais volume para o nosso pedido, né? Tá aqui o Oswaldo, que
que foi gerente da Celesc, eles querem saber de números, né? Infelizmente, apesar de ser uma empresa que presta um serviço público, eles ainda são consumidores. Então, quanto mais consumidores em potencial eles verem, mais fácil vai ser para o diretor aqui da Casão, seu Mike, que ele possa ter mais volume na hora de fazer o pedido dele. É só uma sugestão, mas eu creio que vai ajudar muito nesse pedido. Eu acredito que seria importante, né? Mas enviamos esse requerimento e eu quero me dirigir até a Casan lá para falar com o Maico. Caso necessário, a gente busca o nome e algum documento para apresentar para eles. Ok. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 337/2025, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Oppe, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilli Rueder, secretário municipal de planejamento, e à senhora Karen Adur, diretora do Hospital Santa Cruz, solicitando uma solução conjunta para a área de tráfego e estacionamento localizada em frente ao centro médico e atrás da UPA. A solicitação contempla os seguintes pontos. Primeiro, verificar se a área é pública ou privada. Segundo, analisar dentro dos aspectos legais e técnicos a viabilidade de a Prefeitura realizar a manutenção dessa área, tendo em vista sua importância como ponto de acesso e circulação de pacientes, servidores e ambulâncias, caracterizando-se como espaço de uso público. Terceiro, realizar a pintura e a sinalização da área de tráfego e estacionamento, visando maior organização, segurança e acessibilidade para os usuários. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor? Senhor presidente, esse requerimento é uma solicitação. Eu já tinha feito um requerimento no passado, direcionado apenas para a Secretaria do Planejamento, e de fato existe uma inconsistência, aquela área pública ou privada. Olhando por um sistema, ele diz que é público, outros dizem que é privado, mas independente de quem for, é uma área comum de todos os munícipes. O hospital é uma entidade privada, filantrópica, sem fins lucrativos, que não é um órgão público. Então, são instituições separadas. A prefeitura não, tecnicamente, ela trabalha em conjunto com o hospital, mas o hospital tem a sua autonomia de trabalho. Porém, essa é uma situação comum, porque logo ao lado nós temos a UPA, até a UPA está em bom estado a estrada. Porém, passa um pouco para frente e já está bem precário a situação da pavimentação. E estendo, também falando daquela rua que dá acesso ali, que é a rua que passa ali por frente do ginásio do Sagrado, que é uma rua bem precária. O tráfego de ambulâncias dentro, para quem está dentro de uma ambulância, sabe o quão complicado é até chegar nesse ponto. E tem a parte de manobra, que é necessário manobrar, tem muitos carros que ficam estacionados, complica até mesmo o fluxo de ambulância. Por isso que eu também solicito aqui a melhoria na sinalização e uma fiscalização, porque hoje tem uma sinalização até certo ponto, porém não é respeitado, o que dificulta muito a manobra de ambulâncias também. Então pediria um apelo, tanto ao secretário Rafael, a Karen, que é responsável pelo hospital, a gente sentar junto, entrar no consenso e executar essa obra que é importante para todos os munícipes aqui de Canoinhas. Era o que continha, senhor presidente. Vereador, eu posso responder até um dos questionamentos. Quando você pega o canto da UPA ali, você vai pegar aquela parede do canto até a igrejinha deles ali, é público municipal. Tanto é que dá para você ver a nítida diferença entre o asfalto de um lado e de outro. E a outra parte realmente pertence ao hospital, inclusive a matrícula está no nome do hospital, que hoje a fins licitatórios é o que importa, né, no caso, porque nós não podemos licitar uma obra dentro de uma matrícula qual não pertence ao município, ou que não tenha um convênio firmado para ser executado. Isso não, o caminho judicial para a gente fazer essa obra seria um pouco diferente, né? Nós teríamos que abrir um convênio, um credenciamento, conveniar e depois executar essa obra, sendo que ela seria licitada dentro do município. O município não pode licitar uma obra numa matrícula que não pertence ao município em improbidade administrativa, desde que não haja convênio firmado. Só que a gente até já tentou com o antigo diretor sentar para que ele solicitasse uma empresa a mais, né, que poderia realmente fazer um paliativo. Então a gente pode também sugerir nós, para a nova diretoria, que tenham essa conversa. Ou até nós podemos buscar recursos mediante algum deputado para que seja
vindo através de uma emenda parlamentar que a gente possa ajudar o hospital, haja visto que, apesar de não ser uma área que está sobre a posse do município, ainda é de uso comum dos nossos munícipes. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora. Ouvindo a sua fala... Boa noite, né, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e os demais funcionários da casa, o público que nos acompanha, os secretários que estão aqui presentes hoje. Vereador André, essa discussão já veio, né, não é de hoje, né, sobre esse espaço. Realmente é um espaço que está precário, né, e tem um fluxo grande ali de pessoas, né, de carros também. De repente, então, que ver se tem algum projeto já de asfaltamento para que, seguindo a linha de pensamento do presidente, se houver um projeto para que a gente possa tentar entusiasmar empresas, de repente. Ele tem o Centro Médico que atende a Unimed, tem alguns convênios para que as empresas privadas também possam ser, assim como podemos procurar os nossos deputados, né, no intuito de emendas parlamentares, mas também ajuda de empresas privadas, no sentido de que eles também venham a contribuir com esse espaço, caso, né, como ele não se trata de um espaço público. Seria isso. De repente, acrescentar no requerimento, né, como ele é bem direcionado aos diversos setores. Acho que é importantíssimo ser incluído. Agradeço pela contribuição. É isso, presidente. Teve as conversas importantes de manter o diálogo. Talvez o município pode até fazer o projeto. Eu sei que o pessoal ali do planejamento está um pouco sobrecarregado com a saída do engenheiro Leandro, mas nós fazemos uma parte, o que der dentro da legalidade. Até coloquei ali para ser o que é dentro da legalidade, o que a gente puder fazer. Sentar junto, conversar, e vai ser bom para todo mundo. Era o que continha. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 338/2025, da autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor Carlos Henrique Baqueta Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária, ao senhor Topázio Silveira Neto, presidente da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, manifestando moção de repúdio à participação do governo federal na 11ª Conferência das Partes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, COP11, que será realizada em novembro em Genebra, na Suíça. É de conhecimento público que o setor fumangeiro tem papel econômico e social extremamente relevante para o Brasil, sendo responsável pela geração de milhares de empregos diretos e indiretos, especialmente na agricultura familiar. O Brasil, o maior exportador de tabaco do mundo, responsável por cerca de 35% de toda a produção mundial, sendo que mais de 90% dessa produção é destinada ao mercado externo. No cenário nacional, Canoinhas ocupa a 2ª posição em Santa Catarina e a 7ª posição no Brasil, entre os maiores produtores de tabaco. É inaceitável que o governo federal destine recursos públicos para custear uma comitiva em evento internacional com pautas que frequentemente atacam e criminalizam a cadeia produtiva do tabaco, ao invés de investir esses mesmos recursos em pesquisas, tecnologias e políticas públicas de valorização e uso alternativo do fumo, respeitando as particularidades regionais e a importância econômica da produção. Assim, repudio qualquer ação que prejudique os produtores e a cadeia produtiva do tabaco e sugiro que as demais câmaras municipais, especialmente as situadas em regiões produtoras, também se posicionem em defesa do setor, que é a base de sustento para inúmeras famílias brasileiras. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador, autor. Senhores vereadores, funcionários da casa, população que nos assiste presencialmente ou pelas redes sociais. No dia 9 agora, estive em Brasília e junto foi o vereador Cezão, esteve também a vereadora Rosi Crestani, a prefeita em exercício Zenilda e também o secretário de Agricultura, o Gildo. E lá participamos dessa audiência da Ampro Tabaco, e nessa audiência vários pontos foram levantados além dos citados aqui nesse requerimento 338. Entre eles que nós temos mais de 520 municípios no Brasil que vivem praticamente exclusivamente da renda do tabaco, né? A nossa região aqui
é 1 bilhão e 100 que injeta na economia. Então é uma fortuna. Pelo percentual, uma conta bem simples, né? Nós teríamos em torno de 350 milhões de reais aqui só no nosso município que é injetado na nossa economia. E isso é muito importante que se cite, porque o produtor de tabaco, ele recebe a sua renda e aplica integralmente na nossa cidade. Ele não vai viajar para fora, não vai comprar apartamento fora, nada. Ele custeia porque a gente sabe o quanto é penoso a produção. Então é de extrema importância. E foi até uma provocação feita por um deputado federal que participou da audiência. E ele fez essa provocação e de imediato já aderi que todas as câmaras da nossa região, todos os municípios produtores de tabaco, façam essa moção de repúdio, porque pode parecer pequeno o ato da Câmara Municipal da cidade de Canoinhas, que é a 2ª do estado, a 7ª do Brasil de produção, é uma moção de repúdio. Mas mais de 520 municípios vivem disso. Então, uma penca de ofício lá vai fazer a diferença. E ainda o que mais entristece é saber que eles vão pegar o nosso dinheiro, vão fazer uma comitiva imensa, como sempre fazem, vão para Genebra, na Suíça, e vão ficar vários dias lá gastando para falar mal do produtor, que põe dinheiro na mesa de todos nós, que ajuda a custear esse governo, que vai querer pagar para eles lá falar mal da gente, para mais uma vez pecar contra quem ajuda a produção do nosso país, quem alavanca a produção do nosso país, né? Também houve uma menção importante, que 90% do nosso tabaco é exportado. Nós temos o melhor blend do fumo, né? E a utilização do fumo, o menos é no fumo propriamente dito, né? Tem cosméticos, pesticidas, e se fala muito de combater em razão da saúde o fumo, mas não se pega esse mesmo gasto que eles estão impondo, uma campanha contra o produtor de fumo, e não investem em estudo. Porque se o fumo pode ter tantas utilidades, se gaste mais em estudo então, para ver quanto mais o fumo pode fazer e quanto mais pode vir a render, porque nós temos a melhor qualidade de fumo também que existe. Então, nós temos o melhor solo, temos uma boa produção, temos produtores de alto gabarito aqui na nossa região, que fazem com afinco e com gosto. E vamos deixar que o nosso governo federal, capitaneado por eu já ia falar uma bobagem, mas capitaneado por um monte de sem vergonha, vamos utilizar um termo mais brando, né, que querem exclusivamente fazer políticas desconstrutivas da nossa família e do nosso meio rural. Não, né? Vamos mandar essa nota de repúdio e espero que os municípios aqui da região façam igual, mandem essa nota, porque é uma demonstração que o Sul, que produz 95%, 95% a 98%, teve duas menções diferentes lá, mas de 95% a 98% de todo o fumo do Brasil, se una e mande bastante repúdio e a gente acabe impedindo que eles vão lá e gastem esse dinheiro, ou que se vão, pelo menos não vão lá prejudicar o nosso produtor. 3, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. As damas primeiro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite, funcionários da casa, secretários aqui presentes e a população que nos acompanha. Quero parabenizar o vereador Dr. Ivan Kraus, é muito importante trazer esse assunto em discussão. E nós vemos que é o tipo de situação que acontece na política brasileira, né? A nível municipal, muitas vezes, a nível estadual também acontece, e a nível federal tem sido realmente um absurdo. Gostaria de pedir, doutor Ivan, se possível, gostaria de assinar junto. Acredito até que toda a casa deveria, né, todos os vereadores aqui presentes, assinar junto essa moção, que é algo muito importante, né? Faço das suas palavras as minhas, inclusive, doutor Ivan, porque realmente o Brasil tem sofrido muito e o que a gente tem visto aí são vários absurdos, um atrás do outro. Então, pode ser que um vereador de uma Câmara sozinho não tenha muita força, mas já somos 9 vereadores de uma Câmara, daqui a pouco outra Câmara faz também, e assim vai. Então, o que a gente não pode, né, é nos calar diante de tantas situações que vêm acontecendo no nosso Brasil. Obrigada, senhor presidente.
Vereador Cezão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Já foi justificado pelo nosso vereador Ivan, falando que nós estávamos na audiência lá em Brasília, né, representando o nosso fumo, nosso tabaco de Canoinhas. Então, são mais de 2.670 famílias, se eu não me engano, que vivem do fumo aqui. Assim como o vereador Ivan já citou, o fumo não é simplesmente só para fumar, é para remédio, cosmético, para vários outros itens, né? O nosso fumo de Canoinhas é o melhor fumo do Brasil, já ficou bem claro isso lá que foi falado também. Somos a 7ª cidade que produz fumo. Eu achei interessante a fala de um prefeito de Matão, se eu não me engano, eu acho que é isso, né, vereador Ivan, de Matão, que mais de 5.000 famílias vivem do fumo, e se acabar o fumo na cidade deles, a cidade fecha as portas. Imagine uma cidade de 5.000 produtores, né, fechar as portas. Não tem recurso, não tem dinheiro, toda a rendibilidade da cidade, todo o dinheiro que é arrecadado da cidade é do fumo. Então, juntos, assim como a vereadora também, Tati Carvalho, já falou, juntos somos mais fortes, vamos continuar representando a nossa fumicultura aqui, que são mais de 2.670 famílias, e fico pensando, 2.000 famílias que produzem, mas que colocam alimento aí na mesa de uns 13 a 14 mil canoinhenses no final do ano, na colheita. Agora vai começar a plantança logo aí. Então, veja a quantia que gira o dinheiro do fumo dentro da nossa cidade. Conversando juntamente com o vereador também, nós pegamos o mesmo hotel, né? Falando à noite, o dinheiro que mais gira no Cicobi de Canoinhas é 80% que o vereador Ivan falou para mim, que é o Cicobi e é o fumo que faz girar o Cicobi também, para você ver quantas famílias ali trabalham e o dinheiro aí gera mais imposto, mais economia para nossa cidade. Isso acabar, preocupante. Fiquei muito feliz em estar representando, né, lá em Brasília, escutando a audiência. Foram mais de 3 horas e meia de audiência, escutando, né, para ir lá para Genebra, assim como falou, com uma comitiva para falar mal do produtor que coloca aí o alimento em várias mesas no Brasil afora também. Então, junto, assim como a vereadora Tati Carvalho falou, somos mais fortes e vamos procurar aí cada vez mais para ajudar e somar no fumo, não querer tirar o sustento de várias famílias aí, que eles não pedem nada para o governo, não pedem nada para ninguém. Eles vão lá, trabalham, conseguem, conquistam, até mesmo sobre um financiamento, né? Eles não conseguem um financiamento se eles não trabalharem. Então, eles vão lá, trabalham e compram sem envolver o governo. Então, seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado. Senhor presidente? Vereador. Só brevemente falando, né, complementando as falas do Cezão, do Ivan e da Tati, há um ou 2 anos atrás esteve nessa casa o senhor Giovanni Klevinski e o atual secretário da Agricultura, Júlio Stocker, trouxeram uma apresentação, e algo que me causou bastante repúdio foi um vídeo emitido pelo governo federal criticando a cadeia do fumo. Vídeo com todo aquele marketing ali falando que quem compra o cigarro vai estar sustentando uma indústria ruim. Gente, os produtores, como bem dito aqui, a nossa economia depende deles. São pessoas que têm essa alternativa, que se adequou bem ao clima, que faz muito bem para a nossa economia. E como bem citado, não é somente a parte do cigarro, dessas coisas. A gente fala muito hoje em agricultura orgânica. O principal insumo de proteção à vegetação é a cauda do fumo, que é colocado ali com um determinado tipo de soda cáustica, que evita que formigas, entre outros animais que podem prejudicar uma produção, acabam consumindo toda uma plantação. E está dentro, tem a certificação de parte orgânica, porque o fumo, querendo ou não, é natural. Então, é uma categoria que nós podemos investigar e desenvolver junto às nossas universidades ou Instituto Federal, para melhorar e também gerar mais renda fora da cadeia que hoje nós temos. Então, o fumo, o plantio não é o problema. Se existe problema, talvez o cigarro tem outros, mas não é o que o nosso produtor faz. O nosso produtor está fazendo, está vendendo, está fazendo nossa economia girar, e sem eles, nossa economia não vai para frente. Já temos dificuldades, mas sem eles teremos muito mais. Era o que continha. Senhor presidente. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aos que nos assistem pelas redes sociais e ao público aqui presencialmente, cumprimentar os secretários que se fazem presente hoje, o secretário de Educação, James Brey, Oswaldo, da Habitação, também o Vipieschi, o secretário de Governo, Galice, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e os demais que se fazem presente.
Quero parabenizar o vereador Ivan Krause e também, vereador, eu quero assinar junto, porque essa causa que você trouxe aqui é de muita importância para nós. Nós tivemos recentemente, né, acho que o senhor também esteve junto, nós tivemos aí na reunião, na Senca ali, defendendo o comércio do tabaco na propriedade, né, a compra do tabaco, junto com o vereador Romer. Nós, naquele momento, a gente já defendeu isso perante a Assembleia Legislativa, defendeu o nosso produtor rural, produtor especialmente do tabaco. Dizer que vocês foram, essa Câmara de Vereadores foi muito bem representada por vocês, né, que representaram todos nós aqui, os canoenses e os produtores rurais. Eu não pude se fazer presente, estava inscrito, né, senhor presidente, mas devido a problemas particulares meu, da família, até pela passagem da minha esposa, não pude se fazer presente. Mas digo assim, vereador, temos que defender o nosso produtor rural, principalmente o tabaco. Canoinhas, né, como bem vocês frisaram, e nós somos sabedores disso, é o segundo maior produtor de fumo, né, do estado de Santa Catarina, o 7º produtor no Brasil. Canoinhas hoje depende, as pequenas propriedades dependem, né, do plantio, do comércio, da venda do fumo. Então, eu quero assinar junto, defendo, sempre participei em várias outras rodadas, reuniões de convenção, mesmo do tabaco, a nossa Federação da Agricultura, a FAESC, eu digo a nossa, por eu ser representante ali dos produtores rurais no sindicato. Teve presente lá em Brasília também, presidente Romer. Então, não poderia, de forma alguma, a gente se omitir aqui de poder assinar junto e contribuir em defesa dos nossos produtores rurais, especialmente o tabaco. Se eu não me engano, no movimento econômico aqui do nosso município de Canoinhas, o fumo sempre vem em primeiro, ou está em primeiro, está em segundo no movimento econômico. Até nas próximas sessões temos que fazer um requerimento pedindo os dados do levantamento do movimento econômico do município do ano 2024, acho que agora a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria da Agricultura já devem ter fechado, mas é importante e é lamentável, viu, vereador Ivan, o que o governo federal, não é de hoje, que esse governo ele vem atacando o agronegócio. Recentemente, já estão tributando até a questão no imposto de renda do agro, e você sabe que o agronegócio é o que dá, né, na balança comercial, é o que faz hoje tudo dentro, né, do comércio, tanto nacional como no exterior, que alavanca, né? E o governo, esse governo que está aí, governo federal, ele vem atacando, sim, o agronegócio e os produtores rurais. Então, nós temos, com certeza, de defender o nosso produtor rural, principalmente os do tabaco, e eu quero, então, com a sua permissão, assinar junto. Senhor presidente. Senhor presidente, por questão de ordem. Sim, com certeza. Queria deixar bem claro aqui, nós tivemos na audiência, né, assim como o vereador já falou, e foi falado lá que hoje o fumo não está matando mais tanto pessoa que fumo, e sim aqueles vapor, cigarro eletrônico e tudo mais, que ainda não sabem quais são né, o que tem naquele vapor que está matando tantas pessoas. Uns falam vapor, outros falam cigarro eletrônico e tudo mais. Eu fico pensando, o agricultor já está preocupado com tantas outras coisas, com pedreira, vento, né? E se vai plantar ou vai colher, e agora aí o governo federal aí falando que eles não podem nem plantar o seu próprio alimento. Ninguém está pegando uma arma, colocando na cabeça de uma pessoa e dizendo fume, você é obrigado a fumar, você é obrigado a usar, você é obrigado a fazer isso. Não, o pessoal está lá trabalhando, colocando pão na sua mesa, colocando educação para os seus filhos e movendo a nossa cidade, que é o mais importante, e ajudando várias famílias a colocar o alimento nas suas mesas. Então, fica aqui nosso questionamento junto com essa Câmara, né, com essa casa, que juntos somos mais fortes com os vereadores vizinhos, as outras câmaras vizinhas, que vamos lutar junto para fazer cada vez mais pelo nosso agricultor. Tivemos a festa também aqui em Irinópolis, para você ver a força
foi a maior festa, né, considerada agora da festa do trator, com mais de 1.000 e poucos tratores desfilando pela cidade, para você ver a força do agronegócio. E também, para deixar bem claro que a maioria dos produtores que estavam ali era o produtor de fumo, né, que planta o tabaco. Então, meus parabéns a todos os produtores e que essa safra de 2025 e a safra de 2026, que venha a ser aí uma safra abençoada para cada um de vocês, dessas 2.670 famílias, que venha a ser uma safra top, que Deus proteja aí o tabaco, o fumo no plantio, até a colheita, até ser vendido para colocar o sustento nas suas mesas. Seria isso, senhor presidente, e o meu muito obrigado. Continua a discussão. Presidente. Vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos acompanha aqui, aos secretários presentes, ao público de casa também. Só para também fazer parte da discussão, né, como o vereador Ivan e bem o vereador André falaram, amanhã pode ser que saia uma manchete lá, vereadores de Canoinhas apoiam o tabaquismo. Não é isso. Na verdade, o fumo hoje, o cigarro é o 6º produto do fumo, do tabaco. Não é nem o primeiro nem o segundo, é o 6º. Então, não é isso. E falar sobre o governo, esse governo que está lá, né, doutor Ivan, hoje está difícil, né? Não é só no COP11 que eles vão lá falar mal do Brasil, né? Eles saem pelo mundo falando mal do Brasil com o nosso dinheiro, né? E depois querem o dinheiro do produtor, né? Querem ir contra o produtor, querem ir sempre contra os produtores, mas depois querem o dinheiro. Tanto que daí esse dinheiro vai, uma grande parte, para Brasília e volta as migalhas tanto para o Estado como para os municípios, que é onde o povo vive, né? Então, acho que parabéns pela moção e tomara que todas as câmaras também sigam esse caminho aí. Seria isso, senhor presidente. Vereadores, então, hoje, a realidade é essa Câmara aqui parece ser diminuta diante da imensidão que é o nosso Brasil. Porém, eu creio que dos municípios aqui, eu desconheço uma Câmara que tenha mais conhecimento de caso para falar sobre o tabaco. Eu creio que desconheço. Os dados que vocês apresentaram aqui de pronto, eu creio que em nenhuma outra discussão as pessoas vão ter. E sabe por que a gente tem esse conhecimento de caso? Porque levante a mão aqui quem não tem um familiar ou a família que depende da cultura do tabaco. Não ouvimos falar, não limos, a gente vive a importância do tabaco no município de Canoinhas. E o que mais entristece é que essa agenda ideológica, puramente ideológica, porque o governo federal ele não apresenta um dado que rebata tudo isso que nós falamos aqui. Eles não apresentam. É uma agenda unicamente ideológica que eles vêm há décadas tentando infundir em nosso país. Já conseguiram em outros países, sim. Teve vários países que tiveram quebras de estados que dependiam da cultura do tabaco. Porém, nós não podemos deixar que isso aconteça no nosso Brasil. Isso daí é inadmissível. Sim, o fumo, como a gente conhece, o tabagismo, o consumo de tabaco é só o 6º. Numa escala de consumo, a gente tinha que dizer, vamos acabar com a produção de cana-de-açúcar, porque tem gente morrendo por causa do alcoolismo. E não é isso que acontece? Não. Certo? Se utiliza de um escopo, eu digo pífio, que eles veem, que é o tabagismo, que inclusive é uma escolha pessoal de cada um, e que nós não estamos aqui para julgar escolhas pessoais de cada um. E inclusive, vereador Ivan, quando essa pessoa acende um cigarro, ela dá 78% de imposto para o governo federal. Veja só. Que dualidade é essa de querer combater o tabagismo, mas hoje o produto vendido nacionalmente é que tem a maior carga tributária? Vemos que além de não entender de realidades regionais, que é a nossa, porque apesar de a gente pegar as commodities canoinhenses lá, o tabaco não é a maior em números absolutos, porém o dinheiro que gira, que é o que o vereador Edmilson falou, porque esse sim sabe, né? Presidente do sindicato, conhece a realidade do nosso agricultor, o dinheiro que gira, ele realmente hoje compõe praticamente 30% a 35% do que nós temos de giro interno canoinhense, que é esse dinheiro que fica aqui, que é a pessoa que vai numa revenda de carros, comprar um carro, que vai na loja, que chega no mercado, não chega com a sacolinha, chega com o carrinho
porque tem que fazer uma compra para o mês inteiro, porque para ele vir do interior até a cidade é uma distância grande, então eles aproveitam fazer tudo isso de uma vez. Então, muitos dos nossos empreendimentos locais dependem diretamente do tabaco. Isso eu falo com toda certeza. Meu irmão, inclusive, é extensor. O meu irmão trabalha lá de instrutor de fumo. A palavra é extensor, mas o nosso produtor chama de instrutor. Produzir tabaco também, até 12 anos. Eu sei exatamente o zelo que o nosso agricultor tem. O zelo. Porque hoje o nosso tabaco não é o melhor do mundo, porque simplesmente piscou uma luz e ele saiu com essa qualidade. Não. O nosso produtor acorda cedo. Ele chega na lavoura antes do sol e sai de lá quando o sol já se foi. E eu sei dessa realidade porque eu vivi. Eu só quero que esse governo, para contrapor tudo isso que nós estamos fazendo aqui, porque todos os vereadores vão assinar. Eles mandam uma carta de repúdio com estudo técnico, dizendo como que essas famílias vão viver e o mal que elas estão causando para o mundo. Que eles expliquem em dados, em números, que eles possam dar um discurso melhor do que foi dito aqui. Eu tenho certeza que não, porque lá parece que jogaram os currículos para cima e quem pegou está lá dentro. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade e eu creio que todos nós iremos assinar esse requerimento e, se for preciso, voltaremos lá, vereador Cezão. E parabenizo vocês por estarem lá, lutando pelo nosso produtor. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar de matérias de cunho pessoal. Vereador Ivan Kraus. Com a palavra. Senhor presidente, demais colegas vereadores, para responder aos requerimentos que tive manifestação da gestão, do requerimento sobre a realização de um estudo para a implementação de um espaço público permanente, uma rua coberta, que eu havia feito algumas sessões atrás, veio resposta que há um estudo adiantado técnico já para que se realize essa cobertura na rua Major Vieira, e aí ela já serviria também para os pontos de ônibus ali que tem. Então acho que é uma utilização bacana. Eu tinha sugerido até outra rua, mas eu acredito aqui que possa ter duas utilizações, bacana. E até essa ideia é bem legal, porque hoje eu estive em Anita Garibaldi, e lá em Anita Garibaldi tem a rua lá, é a utilização com esses dois sentidos, né? Então é também para artesanato e tudo, as feirinhas, né? Mas também é o ponto de ônibus e utilização, então dupla utilização, bacana. Também do requerimento 272, fiz algumas sessões atrás também, sobre aquele projeto do incentivo fiscal para preservação do patrimônio histórico-cultural. Veio a resposta que está em adiantado estudo e adequação da questão legal, especialmente em prol da viabilidade orçamentária. Então, fico contente que já veio essa resposta, que já se deu o primeiro passo para a gente instituir esse incentivo fiscal aí à nossa arquitetura, né? Também eu gostaria de agradecer dessa viagem que estivemos em Brasília agora ao deputado federal Coronel Armando, que um pouco antes de ida para a reunião da Ampro Tabaco, estive no gabinete dele e lá passamos o chapeuzinho lá, né? Porque não temos um deputado federal da nossa região aqui que a gente possa ir lá e bater o pé, né? Então o Coronel Armando acabou dotando a gente, porque ele é daqui de Joinville e tem uma participação efetiva aqui. Até o André também conhece da situação, já destinou bastante verba para nós. E ele destinou R$100 mil agora para nós, para a Secretaria de Meio Ambiente aqui, para instituir essas lixeiras e esses ecopontos em alguns outros pontos da nossa cidade aqui. Então já fica meu agradecimento pessoal para ele. E da mesma maneira o Esperidião a mim, que nos atendeu lá, e foi encaminhado um requerimento do Hospital Santa Cruz para uma emenda no intuito de compra de
instrumental cirúrgico, 2 instrumentais cirúrgicos e 2 lâmpadas. E eu não sabia quão caro era isso, vereadora Kátia, mas mais 60 mil reais, né? Uma fortuna. Então foi mais 238 mil reais para o nosso hospital também, que mês que vem, segundo o Esperidião, é para vir. Então foi bem produtivo, foi bacana que indo lá o pessoal deu atenção a Canoinhas e verbas vão vir para nós aqui. Gostaria também de parabenizar o Rodrigo Cucars, teu parente possivelmente, que agora é um novo membro da Academia de Letras do Brasil, Seção Canoinhas. Agora, sábado, teve o ingresso dele na academia e um discurso bem bacana. Penso um homem inteligente nas palavras e muito bem as colocou. E, por fim, eu gostaria só de, como já o nosso vereador Edmilson Verca já mencionou, gostaria de prestar minhas condolências ao amigo em razão da sua perda, também como faço a família Crestani pela passagem do seu Olívio Crestani, aí, sogro da Rosi, né, e pai do Oscar, amigo meu também. Então fica aí a menção. Seria esse presente. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Gostaria de quebrar o protocolo e solicitar que os colegas e os presentes, para nós cantarmos parabéns para o vereador Ivan pela passagem do seu aniversário. Eu creio que esses momentos devem ser comemorados. Viva o doutor Ivan! Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 15 de junho, terça-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.